Fala pessoal, hoje a gente vai conversar sobre como escolher a melhor época do ano para viajar. Então assiste essa live aí até o final e qualquer dúvida não esquece de colocar nos comentários, beleza? Então, Eu sou a Annelise eu sou o Thiago e esse é o Destino Ideal. Tudo bom, pessoal? Esperar o pessoal entrar. Vamos ver aqui. Ai, deixa eu só me ajeitar aqui. Tá bom, só ajeitar a cadeirinha aqui. Olá, tudo bom? A gente está começando a ter uns trovões aqui em Floripa, então só para avisar, se vocês quiserem ir colocando aí, se der alguma instabilidade na conexão, avisa pra gente. Que a gente tenta, sei lá, fazer uma dança para parar a chuva aqui, não sei. Que tá começando a dar umas trovejadas aqui. Então, é isso. Começando agradecendo aí o pessoal que está acompanhando a gente nessa nossa série de lives aí que a gente está fazendo. 2 livezinhas por semana, né? Já faz o quê? 2 semanas? Não, Mais? 3 semanas, é. Então, agradecer vocês. Muito obrigado pela presença, pela companhia. E pela interação aí, né? De vocês estarem mandando os comentários pra gente. A gente está podendo ajudar vocês também. É bem bacana. E quanto mais comentários vocês colocarem pra gente aí que a gente puder ajudar vocês, melhor. Lembrando que as lives ficam gravadas, né? Elas ficam gravadas aqui no IGTV e a gente também coloca disponível lá no nosso canal do YouTube. E lá dá pra ver na velocidade 2.0. Então dá pra acelerar o processo. A gente recomenda assistir por lá porque dá pra ver mais rapidinho. Se vocês gostaram da live, não esqueçam de apertar o coraçãozinho aí, né? Que é legal pra gente saber se vocês estão curtindo ou não. E também, se vocês quiserem ajudar a gente, tem um aviãozinho ali no lado, né? Que aí vocês apertam ali o botãozinho do avião, selecionam 3 amiguinhos aí que estejam online, que vocês sabem que gostam de viajar, desse conteúdo de viagem. E aí compartilha essa live com eles. A gente espera vocês fazer isso, não tem problema nenhum. E é isso. E aí vocês vão estar ajudando a gente aí compartilhando o conteúdo. Era isso? Era isso. Para coçando meu nariz. Então é isso. Vamos começando aí que o pessoal já está entrando. A gente vai falar, né, sobre como é que a gente vai saber quando que é a melhor época do ano para viajar. A gente tá querendo fazer uma viagem, mas quando é que a gente vai escolher para quando marcar? É só pegar a promoção e tocar? Decidir assim, tem algumas coisas que podem ajudar nós viajantes a conseguir aproveitar um pouco mais, né, um pouco melhor o destino, sabendo uma épocazinha certa para viajar. Não diria certa, né, mas no caso... Para aproveitar melhor o destino, né? Isso. De acordo com o objetivo de cada viajante. Exatamente. Vamos dizer assim, a melhor época vai variar de acordo com o perfil do viajante, o objetivo que ele quer com a viagem, o que ele quer fazer na viagem, o orçamento que ele tem para gastar com a viagem também. O destino, porque alta, baixa temporada, período de chuva, período de seca, período de furacão, isso. Tudo varia de acordo com a estação do ano, né? E também a situação pessoal da pessoa que está querendo viajar, né? Porque às vezes ela tem um trabalho que não permite ela viajar a qualquer época do ano, que só permite ela tirar férias coletivas, vamos dizer assim, né, numa determinada época do ano, ou então pessoas que tenham, sei lá, crianças que estudam no coleginho, como eu, que ainda estou fazendo faculdade, né? Aí só dá para pegar um período maior para viajar nas férias. Que seria na alta temporada pra gente aqui, né? Então, dezembro, janeiro, julho. Então tem essas situações onde a situação pessoal de cada viajante é que determina a época que ele pode viajar. Não é nem que ele quer viajar, mas que ele pode viajar. Só que mesmo assim ainda existem algumas coisas que a gente pode aprender que podem auxiliar a aproveitar da melhor forma essas viagens nesses momentos, né? Pessoal, não esqueçam aí de falar pra gente aí se estiver oscilando a internet, porque vai começar a chover aqui, tá começando a trovejar. Então, raios e trovões aqui perto de casa. Aí a gente não sabe a procedência da conexão, como é que fica, beleza?
Mas continuando, né? Falando E a escolha da época da viagem influencia também no orçamento, porque se for alta temporada, tu já tem que estar ciente que tu vai gastar um pouquinho mais. E também no aproveitamento, porque se tu for para um destino de praia, que é pegar sol todos os dias, né? Esse é o objetivo. Mas se for uma época de chuva, você não vai aproveitar tanto. Ou se um destino na alta temporada o trânsito fica caótico, você vai perder um pouco de tempo no trânsito. Então, a escolha da época vai influenciar na tua viagem. Sim. Falando um pouquinho agora, quando a situação pessoal da pessoa que determina... A situação pessoal da pessoa que determina. Bom, ou quando ela pode viajar, né? A gente tem uma situação que foi a nossa viagem tanto para a Califórnia quanto para a Europa. Que, como a gente falou, no meu caso eu ainda estou fazendo a faculdade. E aí a gente só tem o período, digamos assim, de dezembro, janeiro e julho e agosto para poder viajar. E aí, no caso, é alta temporada aqui pra gente, né? Então, a gente meio que teve que se adaptar, dar algumas reboladas no orçamento, digamos assim, né? Pra conseguir fazer essas viagens. E uma coisa que a gente viu é que na viagem pra Europa, aqui pra gente, dezembro e janeiro, é alta temporada. Mas lá pra eles não é tão alta temporada assim, porque... Lá é baixo, até para as atrações, lá na Europa tem em muitos destinos, os pontos turísticos, né? Tipo museu, essas atrações assim, elas têm preço diferenciado. Então, na alta temporada é o preço X e na baixa tu paga menos. Janeiro, pra gente, é alta temporada, pra eles é baixa. Essas atrações têm um preço menor, né? Em alguns destinos. Uhum. E aí, no caso, quando a gente foi para esses destinos, a gente teve que se organizar um pouquinho melhor, né? No caso, por exemplo, da viagem para Califórnia, que a gente fez em julho, foi julho e agosto, foi alta temporada lá. A gente pagou, acho que a gente comentou aqui em uma das lives, né, que a gente pagou bem caro na hospedagem, a passagem a gente conseguiu uma promoção. Sim. Mas o que pegou mais foi a Foram as hospedagem. hospedagens. E aí, no caso, a gente teve que fazer algumas concessões. A gente teve que balancear os nossos gastos em relação ao nível de conforto que a gente queria, né? A gente teve que pegar algumas hospedagens que não eram tão confortáveis assim, vamos dizer, né? Mas que cabiam dentro do nosso orçamento. Desculpa. E também a gente conseguiu economizar na compra da passagem. Tanto para essa viagem da Califórnia quanto para a viagem da Europa. A gente pegou promoções de passagens, então a economia que a gente fez na passagem, a gente pôde gastar um pouco mais nas hospedagens. Então é tudo tentando balancear. E por mais que a hospedagem fosse cara, a gente tentou procurar, tipo, a hospedagem X, em qual lugar a gente conseguia ela mais barata, né? Então, porque a mesma hospedagem está disponível em várias plataformas. E com essa pesquisa a gente consegue economizar. Tudo para manter dentro do orçamento, sabendo que a gente vai viajar na alta temporada, né? Isso mesmo. E falando um pouco agora da diferença de preço, né? Da alta e da baixa temporada. Que existe, né? A gente sabe. Então, a pesquisa na alta temporada, tipo, tem que ser muito maior para conseguir assim, um preço que se encaixe melhor dentro do seu orçamento, né? Caso você não queira ter que abrir tanto assim mão do conforto. Mas como a gente diz, a pesquisa é o que vai fazer você conseguir economizar. E quando tu viaja na alta temporada, o teu planejamento de viagem tem que ser com maior antecedência, porque tu reservando as coisas antes, tu consegue economizar mais, tu consegue também melhores oportunidades, né? Se tu for vou viajar na alta temporada e deixar para comprar passagem 2 meses antes, 3 meses antes, que tu consegue uma promoção, mas para reservar os outros itens talvez seja ruim para ti, porque daí tu não vai conseguir economizar nisso. Apesar de que tem um site também que é mais para os Estados Unidos, né? Promocional de hospedagem, no caso,
deu algum problema, ficasse sem hospedagem, existe um site, que eu não lembro agora qual que é o nome. É Hotel Tonight, eu acho. Que tem promoções pro dia, assim, pra tu reservar a hospedagem no dia, assim. Que vale a pena, mas no caso tu estás na roubada ou no caso pessoas que já estão no local, né? Assim. Ou se tu vai fazer uma viagem sem hotéis fixos, né? Uma road trip. Sem datas marcadas para ir e voltar, digamos assim, Isso. né? Por exemplo, quando a gente foi para Costa Rica, a gente reservou o dia que a gente chegou lá, né? A hospedagem do primeiro e do segundo dia e do último dia. Isso. E depois a gente ficou livre. Então, nesse tipo de viagem, esses aplicativos são legais, porque daí tu vai vendo em qual cidade tu vai parar. Isso. E aí ver se tem alguma promoção para se hospedar ali. Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Não tem problema. Só lembrando aí, se vocês quiserem falar alguma coisa aí, pode colocar nos comentários. Tem um balãozinho ali do lado com uma interrogação também, que aí fica registrado ali o comentário e a gente pode ler no final, ou a gente tenta acompanhar também aí os comentários de vocês. Beleza? Se uma coisa que antes a gente sempre fazia era viajar em baixa temporada, né? Quando a gente tinha liberdade para viajar em baixa temporada, quando o Ti não estava na faculdade. Então a gente optava por meses de abril, maio, setembro, outubro, novembro, que são meses de meia estação, baixa temporada, mas meses agradáveis de viajar. Porque se tu vai para o hemisfério norte, em abril tu não pega aquele calor, né? Que em determinados lugares tem. Então, isso... E nem aquele frio extremo também? Lá pro outro final do ano, né? Pro segundo semestre. Sim. Mas é isso, no caso que a gente se perdeu aqui, desculpa. Aproveitar, no caso, para viajar nessa época, né? Da meia estação. Quem quer economizar, a meia estação é a melhor opção. Além da economia, tu tem destinos não lotados, né? Ultimamente, tu não vai conseguir destinos e atrações vazias, porque todo mundo tá viajando e todo mundo gosta de viajar nessa época. Mas não pega aquela lotação das altas temporadas, né? Quando, por exemplo, nos parques que a gente foi da Disney, em julho, tava... Chocado. Lógico que em abril a gente não vai pegar um parque vazio, porque não existe mais isso. Mas não vai estar tão cheio assim, né? Ou melhor, a probabilidade de não estar tão cheio é bem maior, num período da meia estação do que num período de férias onde tá todo mundo querendo, sei lá, passear, viajar, curtir. É isso. E também nos parques, né? Que a gente observou foi aquele Fast Pass. Por mais que tivesse lotado, a gente conseguiu aproveitar bastante utilizando essa ferramenta. Lá na Disney Califórnia, ela ainda é gratuita. Então, tu tem direito a não sei quantos Fast Pass por dia, né? E daí fui numa atração, peguei o Fast Pass, já pego da outra e assim vai. A gente conseguiu furar bastante fila assim. Só que no da Universal não tinha isso, era pago e a gente não contratou. E a gente ficou muito tempo na fila. Cara, eu acho que cada brinquedo era mais de uma hora e meia. Era pelo menos 1 hora na fila ali esperando. E, naquele sol, tem atração que é toda fechada, com ar-condicionado, climatizado, tudo certinho. Mas tem outros que a fila é na rua, embaixo do sol, e tu fica ali suando. E daí tem todos esses poréns. Ainda mais no verão, né? Ainda mais no verão. Mas, me arrependo de ter ido? Não. Iria de novo? Claro. É um perrenguezinho, mas a gente passa. Maior felicidade viajar. A outra coisa que seria interessante da baixa temporada é as tarifas, né? Que a gente falou também aqui que são mais em conta e tal, que influenciam bastante nesse caso. Atrações, hospedagem. Até as passagens, assim, se tu pega o Google Voos e vê ali na... Evolução dos preços. No gráfico de evolução dos preços, dá para ver o valor das passagens, no caso, e essa oscilação, né? Quanto é maior e o quanto é menor ao longo do tempo.
E aqui também, falando em baixa e alta temporada, a gente utiliza muito como parâmetro aqui em Floripa, né? Porque Floripa também é uma cidade turística, mas principalmente no verão. Porque a gente tem estações definidas. No inverno não é tão frio, mas é frio que não dá pra ir pra praia. Só louco que vai na praia, né? Tipo, surfar. Mas, sei lá, com 5 graus, a água congelando e a pessoa vai surfar. Mas aí é o objetivo de cada um. Mas é o objetivo de cada um. Geralmente o turista não vem pra cá pra surfar. Também tá, ok. Vem. Claro Turistas que vem, pô, normais. O que mais tem é gente de fora aqui, pô. Ai, tem tanta onda melhor que Floripa. Se tu diz, né? Tu que surfa, tu que sabe. Brincadeiras à parte. Mas até me perdi. A alta estação, mês bom pra aproveitar a praia aqui em Floripa é no verão. Só que a ilha fica lotada. Tipo, quem já veio pra Floripa sabe como é que é o trânsito caótico, né? Ainda mais no verão. Então, o ideal pra vir aqui em Floripa, que a gente sempre fala, é início de dezembro. É um período muito bom, porque já tá quente. Início de dezembro. Porque já tá quente. Dezembro até a semana antes do Natal. Depois não vem. Ou vem. E saiba que tu vai ficar um tempo no trânsito. Porque a ilha enche. A ilha enche. E as praias lotam, o que né? era ruim... Ou se quiser vir pra Floripa nessa época... Esteja preparado, esteja ciente. preparado e fique num lugar só, sabe? Tipo, eu quero vir, vou curtir a praia do Campeche. Eu fico só no Campeche. Reserva um lugar no pertinho Campeche, da praia. Pra não precisar se deslocar, né? Porque senão tu vai perder muito tempo no deslocamento. Quero ficar em Jurerê. Fica só em Jurerê. Tipo, pra curtir a praia de Floripa, aquela praia, né? Não vem com o objetivo de dar a volta à ilha, porque tu só vai ficar no trânsito. Teve até um vídeo, eu acho, no YouTube que a gente viu de um cara que falava como conhecer Florianópolis em um dia, né? Tipo, que ele ia em vários lugares da ilha em um dia, assim. Tipo, até dá pra fazer, sei lá, se o cara pegar, sei lá, em setembro, numa quarta-feira, assim, tipo, até tu consegue fazer tranquilo. Mas agora pra fazer isso daí, sei lá, tipo... Na alta temporada? No verão, no alto verão, assim, é bem complicado. Vai ficar só no trânsito, né? Vai perder pelo menos umas 2 horas na Rendeiras ali, depois mais umas 2 horas na SC lá no norte da ilha, depois mais 2 horas ali na do sul da ilha e acabou o dia. Eu lembro que na semana do Réveillon, alguns anos atrás... um casal de amigos nossos ficou da Barra da Lagoa até a Lagoa da Conceição, levou mais de 5 horas. Um trajeto que é o quê? Que tu faz em 15 minutos. Então, o trânsito é assim, é punk aqui. Na alta temporada, principalmente entre Natal, Ano Novo e Carnaval, é bem tenso. Então, se quiserem vir nessa época, é muito gostoso, Floripa, o calor. Também chove um pouquinho nessa época do ano, né? É bom falar que assim, tipo, aqui, assim como em outros lugares, tem meses típicos, meses não, né? Períodos típicos de chuva. E aqui Floripa é muito normal, tipo, normal que diga, é mais frequente chover no verão, nesses meses de dezembro e janeiro, principalmente na época do Natal e Ano Novo, chove bastante. E aí, no caso, tem gente que vem pra cá num determinado ano que não choveu tanto, né? Ou não choveu, e aí acha que é assim o ano inteiro, é sol, é maravilhoso, é a Ilha da Magia e tal, quando na verdade não, tanto esse ano choveu muito agora em janeiro. Não foi no início, não foi nem no Natal, Réveillon, foi... Não, no Natal, Réveillon também choveu pra caramba. Choveu? Uhum, choveu pra Mas caramba. Choveu ali da metade de janeiro pra frente. Pra cá, pô, choveu bastante. Então foi bem punk, assim. Mas tudo tem que conciliar, né? E também tarifas de baixa temporada. Outra coisa que aconteceu com a gente foi pra viagem do nosso casamento. Lá em Punta Cana. Naquela época também a gente tinha já que escolher, tipo, ali janeiro, dezembro, janeiro ou julho, por conta da faculdade do Ti. Então a gente fez tudo planejado pra conseguir pegar ainda baixa temporada e após a tarifa de baixa temporada, e aí após depois a minha aula também. A aula dele. Tipo, a gente casou numa semana. Na semana seguinte já aumentava a tarifa do hotel para alta temporada e quase dobrava o valor. Então, tipo, tudo a gente tentou conciliar.
Mas porque a gente já sabia disso, né? Tipo, antes de tudo a gente pesquisou. Só botando o telefone no mudo aqui, desculpa. Só pra não ter incomodação. Mas foi isso. Então a gente teve que planejar bem, né? Pra conseguir pegar um período bacana e uma tarifa reduzida. A gente tá aí, tu tá no quê? Quarto ano da faculdade? Quinto? Quarto? Fui pro quinto agora. Então a gente já tá 4 anos viajando dessa forma, né? Sempre janeiro, julho ou dezembro, né? Ou então, sei lá, uns 5 dias no meio de um feriado, assim. No meio de um feriado. Então e a gente consegue economizar, pegar promoções e... Nem por conta de só viajar em alta temporada que a gente não viaja, né? Exatamente. E também tem que definir uma coisa muito importante, é o objetivo da tua viagem. Se tu quer viajar pra ver neve, tu tem que ir pra um destino que tenha neve no mês que tu vai viajar, né? Isso é o mínimo, né? Tipo, se tu vai viajar em julho, não vai pra Europa pensando que tu vai ver neve. Tu tem que vir aqui pro Chile, pra Argentina. Não, até pode existir alguns lugares, tipo, mais altos, assim, que tenha neve nos meses de verão, vamos dizer assim, tá ligado? Mas aí, no caso, a pessoa tem que saber bem quais são esses lugares e se planejar bem. E vai ter bem pouco, né? Não, sim. Mas é o que eu digo, entendeu? Assim, ó, se tu queres, dependendo do objetivo da tua viagem, tu tens que saber o que vai estar acontecendo lá, qual vai ser a estação do ano, a temperatura, o clima, né? E, por exemplo, assim, ó, porra, eu e a Anne, a gente gosta de viajar mais para lugares quentes e tal, eu gosto de ir para surfar, então eu tenho que verificar, se pro lugar que a gente vai, quando que é a melhor época do ano, quando que vai ser a melhor época do ano, para pegar uma praia que vai ter sol, que vai estar um pouco mais calor, que não vai chover tanto, e também pro surf eu tenho que saber quando que vai rolar mais ondas, vamos dizer assim, né? Não adianta nada a gente chegar, vai estar sol, vai estar bonito, vai estar bacana e não ter onda. Vou pagar $150 pra levar a prancha, chegando lá o mar tá flat, né? Não tem onda, e aí? Né? Tipo, tudo tem que ser pesquisado. Exatamente. Pode viajar numa época que não tem onda? Pode. Mas tu tem que estar ciente que tu não vai viajar pra surfar. Exatamente. Ou se for pra surfar, tu pode dar sorte de conseguir alguma coisa. Tipo, na viagem pra Califórnia que a gente foi numa época que não dá tanta onda assim. Mas mesmo assim ainda conseguimos aproveitar. É como janeiro e dezembro aqui no Brasil. Tipo, no Brasil, mas melhor falando aqui no sul, isso, em Floripa. Tipo, janeiro e dezembro não é um mês que se recomenda vir pra quem quer surfar, porque não dá tanta onda assim. Mas sempre rola uma amarelinha, né? Então, mas é assim, ó, tem que estar ciente disso. Que mais aí? Época de chuva, eu acho que a gente já falou, né? Que tem que pesquisar sempre se o destino que tu vai se a época que tu vai, no destino que tu vai é época de chuva. Então lembra que a gente já falou pra vocês, eu vou fazer toda a minha listinha de desejos, faço 5 nacionais, 5 internacionais, né? Primeiro momento para planejar e vejo que épocas são ideais para eu viajar para aquele destino. Tipo, eu quero conhecer a Tailândia. A Tailândia existe, lá na Ásia existe época de monções. Então, eu não sei que mês específico da Tailândia. Para explicar um pouquinho melhor, as monções são um período, uma estação determinada de chuvas muito fortes, assim, no caso, né? Isso, que tem aqueles... Pode ocorrer tufões, enchentes e tal, pelo volume d'água e pelos ventos que passam por lá. Então... Se eu quero viajar para Tailândia, eu tenho que ver que época que não acontece isso. Ou que tem menor incidência, tem menor incidência disso. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ali do lado da minha listinha. Tailândia, época boa para viajar. Tais meses. De setembro a março. Eu tô chutando. De setembro a março é bom para viajar para Tailândia. Então, agora eu já sei que se tiver uma promoção muito boa para Tailândia, nesse período eu posso comprar. Sim. Então... E outra coisa também interessante de saber é a gente falar em monções da Ásia, só que, na verdade, cada região e cada país, cada região do país, de cada país lá da Ásia, tem uma época específica, né? No caso, eles falam principalmente ali do sul asiático,
que pega aquela região dos ventos lá deles, que eu não lembro agora, desculpa. Mas, enfim, influencia bastante e cada região ali tem um período determinado do ano que influencia mais, influencia menos, que seria interessante pesquisar para ver qual que seria a melhor época para viajar, para você não é aproveitar. porque tu pesquisou da Tailândia e é X meses que lá para Maldivas vai ser igual, ou lá para o Camboja, para o Vietnã, sabe? Então sempre tem que pesquisar o destino exato que tu quer. E daí coloca do ladinho ali, ó. Meses bom para viajar para esse destino. A mesma coisa funciona no Caribe, né? Que tem os meses dos furacões que eles falam. Que é de junho até novembro. Isso, e aí tem uma época ali de agosto a... Outubro, que tem maior incidência, Isso. E setembro... É o mês que eles falam que é principal, assim, que tem maior incidência. Ser de furacão. Isso, e aí, então, no caso, tanto é que se for pesquisar hospedagem, passagem lá para as regiões do Caribe nessa época do ano, tipo, tu vai ver que é bem mais barato. Só que corre o risco de pegar algum fenômeno, tipo um furacão, ou chuvas, né? Bastante chuva, coisa assim, nesse período do ano. Sim, e quando a gente estava organizando o casamento, além da época que o Thiago podia viajar, a gente também observou isso, que quais eram os meses de furacão no Caribe. E eu conversei com uma menina que eu acho que é aqui de Floripa também, que casou no mesmo hotel que a gente. A gente até falou numa das lives anteriores, né? Eu não sei se foi live ou algum vídeo, mas a gente já falou sobre isso, que eles optaram por casar na época de furacões, casaram em setembro, só que no dia do casamento ocorreu o furacão, acho que foi o furacão Irma, alguma coisa assim. Só que, tipo, é uma roleta russa, né? Tu não sabe o que vai acontecer. Tá sujeito. Várias vezes, tipo, houveram casamentos lá sem nada nessa época do ano e ela deu a sorte de casar bem no dia do... Tipo, ela não casou, ela teve que adiar, né? Deu a sorte de ter a data marcada bem pro dia do furacão. Só que tu tem que estar sujeito a... Se tu escolheu essa data, imprevistos acontecem, né? Ainda mais naturais, né? Como é que é? Fenômenos naturais. Valeu aí, Paulo. A gente só vai trocar mais uma ideiazinha aqui e daqui a pouco aí, se quiser, a gente chama. Beleza? Fique online. A gente tava falando dos furacões e também tem os fenômenos meteorológicos El Niño e Laninha, né? Que provavelmente vocês já devem ter ouvido nos jornais, coisa assim, que muda bem a estação do ano do destino. Isso. Quando esse fenômeno está ocorrendo naquele ano, né? No nosso caso, quando a gente foi para Costa Rica em setembro lá eles dizem que normalmente é mês de chuva, chove bastante. Só que quando a gente foi bem tranquilo, assim, tava bem seco, deu umas chuvinhas assim, mas parecia chuva de verão, assim, né? Que choveu e parou. E no caso foi bem seco, assim, bem mais seco do que período de chuva. E aí eles disseram que foi por conta desse fenômeno natural, que se eu não me engano acho que foi o El Niño, que aí é o que seca e não dá chuva. E na Costa Rica também, quando a gente foi, eu acho que uma semana antes da gente ir, alguns dias antes da gente ir, deu um terremoto bem feio lá. E a gente até ficou com medo de ir pra Costa Rica por conta do terremoto. A família ficou toda apavorada. Não, vocês vão pra lá mesmo? Não! Mas a gente acabou indo, ocorreu tudo bem. Só que no final da viagem já... Um dos últimos dias. Isso, a gente tava pro norte do país, assim. A gente tava todo mundo deitado na cama. E, tipo, sentiu uma tremida. Deu... Ai, que estranho. Daí eu te falou, nada, foi só um caminhão passou na rua. Deu... parecia mesmo um caminhão passando, assim, então de boa. No dia seguinte a gente foi ver... Tinha acontecido um tremor, tipo, não um terremoto, mas... Eles falam que é reflexo do abalo principal. Então, pode acontecer, né? Existem lugares que estão propensos a terremoto, a vulcões, a atividades dos vulcões que ainda estão ativos, né? Hoje eu tô bom. E também, por exemplo, lá em Bali, que tem a possibilidade também de, por causa de tremores, acontecer tsunamis.
E aí, algumas regiões mais baixas desses locais, eles têm umas plaquinhas indicando a direção a seguir, né, para os locais mais altos das ilhas. Dá um pouco de medo, mas tem tudo sinalizado. Tsunami, em caso de tsunami, vá pra lá. Isso, eles têm alerta, né? Tipo aquela sirene indicando alerta Não de ouvimos, tsunami. graças a Deus. Não, a gente não deu problema nenhum, a gente foi super tranquilo, assim, só que na hora, como a gente não tinha visto nada sobre isso, quando a gente chegou lá e viu essas placas dizendo de tsunami, assim, cara, tem tsunami aqui. A gente sabia que tinha por conta porque a gente foi depois daquele tsunami grande que deu na Ásia. Sim, mas foi na hora a gente nem se tocou. Anos. Foi quando a gente chegou lá que viu a plaquinha que bateu a real que realmente podia acontecer, né? Então, sempre é bom estar ciente se esses fenômenos, né, acontecem no destino. E também para estar precavido, para saber o que fazer em caso ocorra isso. A gente torce para não acontecer, né? Mas caso... Sim. Se preparar, se informar a respeito, saber em caso aconteça alguma coisa, se tem algum método de evacuação, se existe algum procedimento do local, né, que eles orientam a fazer. Então é importante isso daí, por conta desses fenômenos naturais. E no mais é isso. O Paulo está online ainda, quer trocar uma ideia? Quer falar um pouco aí a respeito das viagens? Deixa eu ver como é que faz aqui para chamar alguém. Aqui? Nossa. Entrar ao vivo. Cadê o Paulo? Ele queria falar aqui com a gente. Paulo Meias. Que está morando na Europa agora, em Portugal. Ele é um bicho bem maluco. Que largou. E aí, pô? Beleza, Paulo? Tô apresentando aqui pro pessoal. Como é que estamos, rapaziada? Tudo bem? Pô, que prazer estar na live do Destino Ideal. Como é que vocês estão? Tudo certo, cara. Eu tava dizendo aqui pro pessoal, um maluco aqui que saiu de Floripa, largou tudo pra ir viver em Europa. Foi mais ou menos isso. Eu senti muita falta de Floripa e foi bem difícil deixar Floripa, mas eu queria seguir alguma outra coisa e, enfim, mas cara, foi tipo isso. Espera, deixa eu arrumar a luz aqui rapidão. Ô, Paulo, se tu puder... Botar o fone? Além da luz, botar o fone. Ah, tá, o fone também? Isso, é que tá dando retorno. Pô, tomara que entre uma galera aí que me segue, velho, porque eu acho que anuncia também, né, pra quem me segue. Eu não faço a menor ideia. Pera aí. Fechou? Não sei, velho. Como é que tá? Você consegue me ouvir? Conseguimos. Melhorou. Só tá com um pouquinho de chiado. Tenta dar uma ajeitadinha ali no fone. Aí, parou. Tá bom? Falou. Tá bom. Tá, ótimo. Pô, então, cara, eu vi o tema da live, eu achei muito interessante. Aí eu pensei, pô, talvez eu pudesse contribuir com alguma coisa. Eu fiquei com vontade de trocar essa ideia com vocês. E eu, na verdade, eu confesso que eu não ouvia a live inteira. Eu estava ocupado fazendo algumas coisas. Mas pelo título, seria como saber qual que é a melhor época para viajar. Se vocês me permitem, eu queria acrescentar o seguinte, cara. Eu acho que a melhor época para viajar, não sei se vocês falaram isso já, mas a melhor época para viajar pode ser a época que você consegue viajar, tá ligado? A época que você tem disponibilidade para viajar. Eu vejo isso como talvez uma das melhores épocas para viajar e também não necessariamente visando destinos internacionais. Isso é uma coisa que eu percebo muito, essa romantização de viagem internacional que nós que somos do Brasil nós temos, porque eu lembro que eu já fui assim, mas no Brasil tem muito lugar muito bonito e além de ser muito mais barato em termos de conversão de moeda, tem um lugar muito bonito e que demora tipo muito menos tempo para você chegar. Tipo, você vai demorar muito menos tempo para, sei lá, pegar um avião, sei lá, de Floripa para São Paulo ou para Mato Grosso do que para Europa, por exemplo. E até tem um lugar muito bonito, velho, aí perto de Floripa, que é entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são aqueles canyons, que agora eu esqueci o nome. Vocês já foram lá? É muito lindo aquilo lá, cara. A gente tem vontade. Eu já fui lá. Tem tanto lugar tão bonito assim, né, cara, que tipo, é tão mais barato às vezes e a gente fica às vezes pensando tão focado em viagem internacional, quando tem tanto lugar bonito no Brasil também para visitar, né? Uhum. Com certeza. Nesse momento agora que a gente está passando, por conta
desses problemas todos, né, de fronteiras fechadas e tal, a procura, digamos assim, por destinos nacionais cresceu bastante, né? E é até bom para a gente ter essa visão aqui um pouco mais para dentro, né? Valorizar o que é nosso, valorizar né? um pouco mais o que é nosso. A gente tem uma biodiversidade imensa aqui no Brasil. A gente consegue encontrar praia, floresta, Pantanal. Tem tudo. Gente, Maca, Anne, Thiago, Anne, cara, todo mundo aqui que eu converso, aqui, velho, que só tem gringo, tá ligado? Eu quase não vejo nenhum brasileiro aqui. Quando eu falo que eu sou do Brasil, todo mundo me pergunta, o que tu tá fazendo aqui, velho? O que tu tá fazendo aqui? Tipo, eu falo, como assim? Pô, eu queria estar no Brasil, eu queria estar visitando isso, aquilo, e eles começam a falar lugares que nem eu conheço, ou muita gente que eu conheci que, na verdade, foi pro Brasil e falou, pô, por que você não tá no Brasil, velho? Eu fiquei lá 6 meses, só não fiquei mais porque eu não podia por causa do meu visto. Ou seja, a gente acaba olhando muito para a grama do vizinho, né? Sim. Essa história clássica, porque realmente tem muito lugar muito bonito no Brasil para se conhecer. E, sei lá, voltando para o título da live, como saber qual que é a melhor época para viajar, eu acho que é a que cabe no seu bolso e que você aproveita não necessariamente sendo internacional, num lugar famoso, ou com atrações turísticas que todo mundo conhece para você tirar fotos boas, mas sim para você ter uma experiência única, transformadora na sua vida. E isso pode acontecer num bairro do lado do seu bairro, tá ligado? Às vezes a gente não conhece nem a nossa própria cidade e fica querendo ir tipo, para lugares internacionais, o que eu entendo perfeitamente. Mas, pô, tem tanta alternativa, tanto lugar pra gente ir. Ô, Paulo, e uma dúvida assim, ó, tipo, quando falam para ti aí, o pessoal daí da Europa, sei lá, os estrangeiros não, né? No caso, são daí, tu que é o estrangeiro aí. Mas no os caso, gringos, quando eles falam aqui, quem não é do Brasil. Isso. No caso, quando eles falam para ti do Brasil e eles perguntam para ti, quando que é melhor para vir para cá? Ou o que tu acha? Já rolou alguma coisa desse tipo? Tu consome? Falou alguma coisa? Como eu não tenho essa mentalidade de quando que é melhor eu viajar para o Brasil, porque tipo a minha cabeça é ao contrário, né? Quando é que é melhor eu viajar para a Europa ou para algum outro lugar? Então meio que eu nunca tive a necessidade de pesquisar isso, mas o que eu sempre falo para eles é, cara, vocês sabiam que tem voo para o Brasil por 200 euros? Aí eles falam, o quê? Aí eu falo, pois consegue encontrar voo por 200 euros. Então a galera fica tipo, embasbacada porque não sabe que pode vir para cá por preço tão barato. E, enfim, velho, todo mundo que eu falo aqui é apaixonado pelo Brasil, fala muito sobre a cultura musical, velho, muito samba, muito bossa nova. E quando eu cheguei aqui há muitos anos atrás, antes de ter vindo nessa experiência, eu tinha na cabeça aquela ideia preconceituosa de que gringo olhava para cá só pensando em futebol, em carnaval, em pessoas expondo seus corpos. E aí, beleza, eu achava que era assim. Mas, na verdade, nunca teve uma pessoa que eu conversei que teve esse approach, primeiramente falando dessas coisas. Claro que todo mundo conhece carnaval e conhece o time de futebol do Brasil, quem é dessa área. Mas todo mundo que eu troquei ideia aqui trouxe para mim essa curiosidade referente à cultura, à diversidade desculpa, como é que é a palavra? Natureza, os lugares bonitos que tem, o quanto as pessoas são amigáveis e calorosas na parte de recepção de turistas e tudo isso. E, pô, isso me deixa muito orgulhoso, muito feliz, porque é a visão que eu sempre tive. E, enfim, nós construímos isso, né? Então é uma coisa muito bonita que a gente carrega do nosso país e toda essa cultura que a gente tem. Caipirinha todo mundo pede. Deixa eu falar uma história bem rapidinha sobre caipirinha. Tava na Alemanha, no meu primeiro workaway, e aí o cara soube que eu era brasileiro e pediu para fazer uma caipirinha. Eu fiquei cuidando do bar lá, um dos meus trabalhos de voluntário que eu fiz era cuidar do bar, porque a casa dele era meio que um lugar onde todo mundo daquele vilarejo de 200 pessoas no interior da Alemanha iam para curtir o final de semana. Aí beleza, eu fiquei encarregado pela caipirinha e tu acredita que o cara ficou extremamente puto comigo porque eu fiz uma caipirinha com mais de 50 ml? Mano, a gente não confere a quantidade de caipirinha, tá ligado? Que a gente coloca. A gente taca ali a 51 ali, era uma 51, inclusive, que tinha cara pra cacete, 18 euros a garrafa de 51, ou mais até. E eu pensei, velho, você não falou que era pra eu colocar só 50 ml? Não, mas aqui todo mundo coloca só 50 ml da bebida alcoólica, não sei o quê. Eu falei, não, você tinha que ter me falado antes. O cara ficou puto
e ainda me perguntou por que eu não tinha colocado água com gás. Hã? É, velho. Ai, Aí eu assim, cara, porque... Então, teve dois erros aí, né? Três, na real. Três, porque o cara me xingou por erro dele, de não ter avisado o que ele queria. Tá reclamando de eu estar fazendo uma caipirinha brasileira original, que é com a quantidade de cachaça que eu quiser. E terceiro, o que era o terceiro? Acho que eu esqueci. O que era? Água com gás. Ah, água com gás, cara. Porque na Alemanha, todo mundo bebe água com gás, velho. Em todos os cantos, a água normal para eles é água com gás. Isso é bizarro. Pô. Ô, Paulo, a gente agradece aí a tua participação e já queria deixar engatilhado aqui, combinar contigo uma próxima live aí para conversar a respeito do Workaway, essas formas de viagem low cost, né, para dar umas dicas pro pessoal aí. Tá combinado, velho. Me fala quando vocês querem, eu me programo aqui. Aqui é 4 horas depois daí. Esse horário para mim fica ótimo. Vocês sempre estão fazendo a live às 5h17, é isso? Isso, 5 da tarde e 17 minutos. Esse horário aqui é perfeito para mim, velho, porque aqui é o quê? Sei lá, 9 horas, 9 alguma coisa? Então, me avisem e vamos fazer isso. Eu até convido, não sei se das pessoas que estão assistindo tem alguém que veio do meu Instagram e não conhece essas duas pessoas que eu estou conversando, são grandes amigos meus do Brasil, e eles têm uma página interessantíssima chamada Destino Ideal, e eu sugiro todo mundo conferir, porque é muito, muito bom, muito foda, e é isso, o trabalho de vocês é incrível, vocês estão ajudando todo mundo. Valeu aí, Paulo. Obrigadão, Paulo. Cara. A gente agradece a tua participação, valeu. É nóis, bebam água. Beijo, se cuidem, tchau. Você também. Valeu. Agora, fechou? Isso aí. fechou. Voltando agora um pouquinho, agradecendo de novo, né, mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado de última hora. Pô, bem legal, cara, bem bacana esse papo com o Paulo, saber como é que é as experiências dele lá pela Europa. E se vocês quiserem aí mais história deles aí pra gente trazer ele de novo, né? Sim. A gente já tem meio que combinado essa ideia de conversar com ele sobre experiências de viagem low cost e alternativas, né? Para economizar bem na sua viagem. Trabalhar e viajar, né? Isso, que ele já fez bastante isso daí. E ele pode dar umas dicas legais para todos vocês aí. E retomando agora, tipo, alguma dúvida? Ver se teve algum comentáriozinho. O Jefferson. O Canyon do Itaibezinho. É esse mesmo, é ali a divisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A Sabrina falou. É muito lindo mesmo. Eu já fui lá há muitos anos atrás com meu pai. Só agradecendo aí quem chegou aí pela live pelo Instagram do Paulo, né? Seja muito bem-vindo aí, a gente agradece. Já está meio que no finalzinho aí da nossa live, né? Mas a gente só informa para vocês que a gente está fazendo live toda segunda e quarta-feira, né? Sobre diversos temas de viagem. Então, caso vocês queiram acompanhar, não esquece de seguir a gente aí. E qualquer coisa, pode deixar nos comentários aí que a gente dá um jeito de responder vocês. Isso. Só retomando um pouco aí o tema da nossa live, né, que a gente estava falando sobre como saber a melhor época de viajar. É bem como o Paulo falou, né, o que influencia bastante é a situação do viajante. Que não existe uma época ideal para viajar para aquele destino, mas existem épocas para te tirar o melhor proveito daquele destino, né? Exatamente. Então, no caso, uma coisa que vai te ajudar bastante nisso é o planejamento. Né? Você se planejar, pesquisar a respeito do destino que você quer ir, o clima, a temperatura da época que você pretende ir também, ou verificar quando que é melhor, né, para o tipo de objetivo que você quer com a sua viagem, o estilo de viagem que você quer fazer. E a época vai influenciar o que você vai fazer naquele destino, seja para ir para a praia ou para ver neve, ou vai influenciar o tanto que você vai gastar naquele destino. E saiba que existe diferença de preço, sim, entre alta e baixa temporada. Isso aí em qualquer lugar vai ter. Mas isso não é impeditivo, você só vai ter que se adequar ao seu orçamento e o seu planejamento para aproveitar aquele destino. No caso, você vai talvez consiga uma passagem de avião mais barata, pegar uma promoção, que aí no caso você consiga
balancear, colocar um pouco mais de dinheiro nas suas hospedagens para não ter que abrir mão tanto assim do conforto. Ou uma promoção de milhas, né? Viajar com milhas. Ou conseguir um cashback na hospedagem, cashback de milhas na hospedagem, você já consegue economizar mais. Então, há alternativas para burlar a alta temporada, né? Para economizar um pouco. Para não ter que gastar tanto assim na alta temporada. Isso. Fechou? Algum questionamento que ficou aí? Alguém quer deixar mais algum comentário? Oi, tem mais alguma coisa? Acho que não. Então é isso. Tem na caixinha aí? Não. Eu sempre esqueço de ver. Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo que participou aí. Quer dizer alguma coisa? Não, só isso mesmo. Semana que vem. Não, semana que vem não. Quarta-feira agora. Já tem outra live marcada. A gente coloca o tema depois para vocês ali nos stories. Tá bom? É isso. Beijão, pessoal. Valeu. Até quarta. Até mais.